Aleluia, glória a Deus, boa noite, paz do Senhor, para quem ainda não cumprimentei, glória a Deus. Vamos ouvir o que o Senhor tem para nós essa noite. Amém, glória a Deus. Peço para você acompanhar a palavra. Nós vamos começar lendo juntos aqui o texto que está no livro de Gênesis, capítulo 6, nós vamos ler do 9 ao 22, depois do 7, do 1 ao 5, na sequência, tá? É só um trechinho do capítulo 6, então, e do 7 também um pedacinho. Gênesis, né? Vocês sabem onde está, né? Senão eu ia falar para você, começa lá em Apocalipse, vai voltando. Misericórdia, né? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros. E entre o teto e o corpo da arca, entre o teto e o corpo da arca, esse vão, coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Verso 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Capítulo 7. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. Verso 5. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Amém? Glória a Deus, Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que eu seja apenas um porta-voz, um portador, um mensageiro, meu Deus, mas que a mensagem venha do Teu trono, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, pela Tua graça, para que nos abençoe, meu Deus, para que a Tua palavra realmente faça aquilo,
faça prosperar para aquilo que ela é lançada, meu Deus. Então que seja a tua e não a minha, Pai. Nos perdoa, Senhor, todos os pecados, em nome de Jesus, todas as inclinações ruins, naturais, Pai, e nos purifica nesse momento, meu Deus. Nos dê uma oitiva, um ouvido atento, espiritual, meu Deus, para que a gente retenha no Espírito a tua palavra e a tua mensagem, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu sugeri, quando o pastor Alan pediu para mim, qual que seria um tema, eu sugeri, dirigido por mim, guiado por Deus. Mas eu falei, é meio chulo, pode ser meio brega, meio extravagante, né? Aqueles adesivos de carro, ou para-choques de caminhão, seja lá o que for. Então, pastor Alan, você fique à vontade, você pode trocar para alguma coisa mais bíblica, do tipo, arrependam-se, raça de víboras. Aí ele falou, não, vamos manter esse, está muito bom, segue o jogo. E aí eu queria falar para vocês algo que o Senhor vem fazendo eu prestar atenção, vem me chamando a atenção para isso, para que a gente tenha um discernimento espiritual sobre o que Ele nos entregou e o que Ele vem provocando em mim essa atenção, né? Eu não sei se alguns de vocês sabem, se todos sabem ou se ninguém sabe, mas um grupo de estudantes de uma universidade federal, né, na Inglaterra, eles, se eu não me engano, foi no ano de 2013, mas eu não tenho certeza, eles se reuniram para fazer um estudo sobre a Arca de Noé. E curiosamente, as medidas, eles fizeram as conversões e seguiram passo a passo aqui, e curiosamente, eles se depararam com uma semelhança entre todas as medidas e as dimensões que tem hoje um barco, uma embarcação, esses barcos, esses navios cargueiros, esses navios que levam carga por aí afora. Isso chamou muita atenção. Olha que curioso, né? Isso chamou a atenção, inclusive, de um professor de engenharia naval da Universidade Federal aqui de Santa Catarina. E ele se debruçou sobre esse estudo e foi buscar entender um pouco mais. E ele chegou também à conclusão de que, então, a arca, hoje, e a gente sabe que foi assim, porque nós lemos, Noé fez tudo exatamente como Deus projetou e entregou para ele. Essa arca, ela sim flutuaria, Lógico que a questão de equilíbrio precisaria ter uma distribuição de peso, etc., mas ela teria sim condições de engenharia naval, segundo a engenharia naval, de flutuar, E aí a gente vê a ciência se dobrando aqui a palavra do Senhor, confirmando a palavra do Senhor, embora a gente não precisasse da confirmação. Obrigado. Bem ruimzinho isso aí. Acho que tem que ser o contrário. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Arthur. Deus abençoe. Me socorreu. E aí, voltando aqui, então, a gente vê os detalhes, Como o Senhor é detalhista, e como hoje a própria ciência, que muitas vezes quer contradizer a palavra do Senhor, a Bíblia, ela vem se rendendo, vem admitindo, e assim os detalhes do Senhor, assim como foi com o templo, Ele deu medidas, tudo certinho, assim como foi com o tabernáculo também, antes do templo, tudo tinha medidas, todo o material era detalhado, qual material seria para cada coisa, enfim, disso tudo, então, o Senhor vem nos entregar a primeira lição que a gente precisa reter,
que a gente não deve querer ser um projetista, e a gente deve ser, e se contentar a ser, o executor. Então não queira ser o projetista das coisas de Deus, contente-se apenas com a execução. Obrigado, Gustavo. Apenas com a execução, a gente deve ir com alegria de saber que o Senhor está compartilhando conosco, querendo a nossa coparticipação, mas ela tem que ser na execução. Aí o paralelo, dirigido por mim, mas guiado por Deus. Então, o nosso papel, o lugar que a gente tem que ocupar, é o de executor, da parte mecânica da coisa, física. Agora, a direção, a rota, o projeto, as linhas de navegação, como o copiloto passa para o piloto, aí tem que vir de Deus, e a gente tem que fazer como Noé. A gente tem que ser íntegro no cumprimento delas, para que elas se realizem com sucesso. A gente não pode se deixar levar por enganos, nos levar por vontades nossas, porque assim como a gente viu com a arca, se a gente seguir o projeto de Deus, o nosso barco, o barco onde nós estamos, ele vai alcançar o porto em segurança, vai nos levar a salvo, vai levar a nossa família, como levou a de Noé, a salvos, ao destino, vai levar os bens que o Senhor confia a nós, a salvo para toda e boa obra que Ele quer com isso, como fez com Noé. Amém? Glória a Deus. Então, essa é a primeira lição que a gente deve reter. E é certo que às vezes, até mesmo a gente começa, não é verdade? Assim, é como o Arthur falou, a gente começa com aquele projeto de ler a Bíblia, e a gente começa bem. Então, em outros projetos também, que a gente sabe que recebemos, nós sabemos que recebemos de Deus, nós temos a direção, e a gente até começa bem, e começa se esmerando, e começa a cumprir os detalhes que o Senhor vem pedindo para nós, mas de repente a gente começa a querer pôr a mão, tirar a mão da execução e pôr a mão no projeto, como se fosse um documento editável. A gente começa a querer editar um pouquinho, ajeitar, melhorar, segundo o nosso péssimo entendimento, querer melhorar as coisas que Deus nos entregou para executar. A gente começa a querer amoldar segundo o nosso entendimento, as nossas conveniências, acomodar o projeto de Deus ao que a gente entende, E aí a gente tem o que começa a se transformar aquilo numa verdadeira concha de retalhos, E aí a gente fala, puxa, está dando errado, mas era de Deus. A gente exclama, era de Deus, foi de Deus, sim, foi de Deus, mas a gente começou a transformar num Frankenstein, A gente começou a enxertar coisas nossas daqui e dali, e começou a estragar aquilo que era perfeito, aquilo que ia trazer resultados. E aí, a gente lembrar, o que está lá em Deuteronômio 28, que tem uma condicionante, que se ouvirmos e obedecermos, todas aquelas bênçãos que estão ali prometidas, elas virão a nós, e nos alcançarão, e seremos benditos, teremos êxito, Então elas virão se a gente obedecer, se a gente cumprir, E muitas vezes também é verdade que a gente começa a querer aquilo que sequer o Senhor entregou para nós, e aí a gente começa a se desgastar em planos, em projetos, e começa a se frustrar, e começa a fazer força, e começa a remar contra a maré, e nada dá certo, e aquilo vai gerando um desgaste em nós, porque as coisas que são do Senhor, elas vêm ao nosso encontro. A gente só precisa executar. Quantas vezes na nossa vida, a gente sabe, ou na vida de alguém próximo, a gente sabe aquilo que veio, a gente às vezes nem procurou,
E às vezes, muitas vezes a gente até rejeita, porque a gente está tão obstinado naquilo que a gente desejava, que aquilo que vem a gente não é o que eu queria, eu quero aquilo, e deixa passar. Deixa passar aquilo que o Senhor está querendo entregar para nós, porque Ele sabe o que realmente vai funcionar com cada um. Ele que é o nosso projetista também, Ele sabe o que vai funcionar para cada um, e existe um plano maior que é o dele. Nós somos só uma pecinha numa engrenagem maior, nós somos só uma peça do quebra-cabeça. Então nós temos que mostrar fidelidade, como Noé mostrou, né? Noé fez tudo exatamente, fala 2 vezes, né? No final do capítulo 6 e depois no final do trecho do 7 que a gente leu, frisando, né, que Noé seguiu à risca aquilo que o Senhor entregou para ele. Então, que seja assim também conosco, sabe? Por exemplo, eu trouxe algumas lembranças de alguns personagens bíblicos, como aconteceu com Eliseu e Elias. Eliseu, os profetas, né? Eliseu até então estava ali arando a terra, e Elias apareceu por ali e jogou a capa sobre ele, e ali começou uma nova virada de chave, uma nova fase, um novo ciclo na vida de Eliseu. Mas ele estava ali arando a terra, ele não foi buscar, eu quero ser profeta, eu tenho que ser profeta, qual o manual para eu ser profeta, qual é o coach que ensina a eu seguir esse caminho, não, veio a ele, e ele humildemente foi lá aprender com Elias, até se tornar aquilo que Deus desejava para ele. Moisés e a sarça ardente também. Moisés estava ali nas terras do sogro dele, né? E por um episódio que ele sequer imaginava, ele se deparou com aquela sarça, e Deus falou com ele, e tudo se transformou drasticamente na vida dele. Assim também foi com Raabe e os espias de Israel em Jericó. Esther e o rei Assuero, que teve ela em grande conta, e ela foi livramento para o povo dele. Está vendo uma peça, talvez ela nem quisesse, provavelmente ela nem tinha planejado aquilo, e ela foi a princesa, a querida do rei, a substituta de uma outra rainha, e no final das contas tinha um propósito maior, amém? E em tudo ela foi bem sucedida, porque ela foi fiel àquilo que o Senhor trouxe à mão dela, e não aquilo que ela queria. Ruth, Noemi, Boaz, os primeiros apóstolos de Jesus estavam ali navegando, pescando, e o Senhor apareceu e chamou, e eles largaram tudo e foram. E aí que eles começaram a entender que o Senhor, que Jesus era o Messias, o Senhor esperado, aguardado, e tudo foi se transformando. Amém? Amém. Projetos de Deus, todos esses projetos de Deus. Agora, um contraponto que eu queria trazer para a igreja, e o Senhor me inspirou, claro, né? Está em Isaías, capítulo 30. Se você quiser acompanhar aí na tua Bíblia, fazer a leitura comigo, Isaías capítulo 30. Vou ler primeiro aqui do 1 ao 3, depois vou pular para o 8 ao 10. Isaías 30. Diz assim no versículo 1 já. Ai, a epígrafe aqui no meu está assim: ai da nação obstinada. É o subtítulo aqui, né? Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor. Primeiro detalhe importante, primeira observação aqui, né? Ai dos filhos. Então não está falando dos ímpios, nem dos inimigos de Israel. Ai dos filhos obstinados, está falando conosco, aqueles que conhecem a Deus. Declara o Senhor que executam planos que não são meus. Que executam planos que não são meus,
fazem acordos sem a minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Depois no versículo 8, agora vá, escreva isso numa tábua para eles, registre-o num livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Ou seja, o Senhor queria que isso fosse um testemunho eterno para nós hoje, inclusive. Então ele estava falando com os que são dos nossos, desde lá, e ainda orientou que isso ficasse registrado para a posteridade, para a eternidade, para que alcançassem todos nós agora aqui. Então, você vê aqui o povo israelita, eles estavam sob a opressão de um povo adversário, um povo inimigo, muito violento, que era a Síria. Então eles estavam sob ataque da Síria, sob ameaças de ataque da Síria, na verdade. E pelo que se lê aqui, pelo jeito, o que eles estavam tentando encontrar de saída? Qual que era o plano deles? Se refugiar no Egito, fazer parceria com o Egito, que era uma nação próspera, também forte, e que poderia ajudá-los contra a Síria. Então eles queriam se fortalecer ali nas armas que o Egito tinha, na tecnologia da época que o povo egípcio detinha, na força, no número de soldados, de cavalos. Mas o Senhor começou a despertá-los. Ai de vocês, que estão buscando socorro sem me consultar, que estão indo atrás de proteção que não a minha. Lembro até daquela passagem, né? Olho para os montes, de onde virá o nosso socorro? De onde virá o meu socorro? Vem do alto, vem do Senhor, não é verdade? E aí o texto continua. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões, deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Ou seja, para de trazer aquilo que o Senhor está falando para você, profeta, para você passar para a gente, que nos confronta. Não, nós queremos ilusões, nós não queremos a verdade da tua palavra, nós queremos aquilo que nos agrada, aquilo que nos agrada. Olha que povo obstinado, que povo rebelde. É o contraponto aqui de Noé, né? O povo que não busca a Deus e quer se socorrer em outras coisas. Mais adiante, no mesmo capítulo 30, o texto continua assim: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Então, aqui já começa a mostrar a misericórdia do Senhor. Então, mesmo quando a gente se desviou, mesmo quando a gente está em meio a fracassos, embaraçados com projetos, com planos, com ações que não eram de Deus, ainda assim o Senhor já começa a nos convidar, que no descanso dele está o nosso escape, na confiança dele. Vocês disseram, não, nós vamos fugir a cavalo, e fugirão. Vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes, velozes serão os seus perseguidores. Ou seja, não adianta você achar que são em recursos, que é onde está ali, onde pessoas naturais, pessoas que não são espirituais, que depositam ali a sua confiança, não está ali o nosso escape.
aqueles que conhecem o Senhor, o escape deles está, né, no altar, está de joelhos diante do trono dele, buscando a direção dele, uma palavra rema, uma palavra de escape. É dali que vem o nosso socorro. E o Senhor continua, verso 18: contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Amém? E ele continua aqui dizendo que o povo teria um escape. E de fato, se nós formos lá no livro de segundo livro de Reis, nós vamos encontrar a história do rei Ezequias, nesse momento aqui que o profeta Isaías deixou, né, por escrito para nós. E ali a gente vê o rei Ezequias, de fato, se dobrando ao Senhor, clamando, pedindo. Creio eu, ali não está explícito, mas creio eu, depois de meditar nessa direção aqui. Porque antes parece que o texto mostra que eles estavam com outra ideia, que era de fugir, que era de fazer parcerias, acordos que o Senhor não queria, com pessoas que o Senhor não queria. Mas o rei Ezequias, a tempo, se dobrou, clamou ao Senhor, e ali no segundo livro de Reis a gente encontra a salvação que o Senhor deu. O Senhor, sem eles nem lutarem, devastou o exército inimigo. Então, fica aqui a nossa segunda lição para a gente reter, né? Que os planos que não são de Deus, a gente descarte, que a gente só execute aqueles que são de Deus. Amém? Amém. E é isso, né? Porque às vezes a gente se envereda por caminhos tortuosos e a gente paga um preço. Graças a Deus o Senhor é misericordioso, as misericórdias dele se renovam toda manhã, diz a palavra. Então a gente sempre, enquanto a vida, né, o Senhor está ali no finalzinho do texto de Isaías que a gente leu, o Senhor está aguardando a gente se render, o Senhor está aguardando entregar o refrigério, um novo caminho, uma nova solução, uma nova fase. Ele tem projetos, Ele quer recuperar aqueles que a gente abandonou, Ele quer restaurar, Ele quer entregar coisas novas para a gente. Amém? Amém? E o importante é no final podermos falar, né, como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, terminei a corrida que nos foi proposta por Deus, não qualquer corrida, o combate que foi proposto por Deus, guardei a fé, missão dada, missão cumprida, né? E ouviremos de Deus naquela hora: bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. Amém? E aí estaremos coroados. Além de termos tido êxito aqui, nós teremos a coroa ali, lá, que é o mais importante. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Pai, aqui estivemos, meu Deus, ouvindo atentamente a tua mensagem, e com gratidão te rendemos louvores, meu Deus. Muito obrigado pelas tuas lições, pelos teus ensinamentos, meu Deus. Obrigado, Pai, pela porção que o Senhor derramou dos céus para nós hoje, Pai. Que nós possamos, Pai, lembrar dessas lições, meu Deus, para que a gente ponha elas em prática, para que a gente tenha êxito, para que a gente tenha clareza, meu Deus, que a gente possa cada vez mais se consagrar, meu Deus, se separar para ouvir a tua voz e os teus planos, meu Deus. Em nome de Jesus, nos dê, meu Deus, um coração fiel, meu Deus, fidedigno para executar, para cumprir, assim como foi o de Noé, Pai, os teus planos, os teus projetos para nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.